Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. E hoje nós vamos falar sobre vírgula, né? É a parte da pontuação que é mais complicada, né, gente? Eu não vou aqui ensinar vocês a utilizarem ponto de exclamação, de interrogação, né? Isso todo mundo sabe, ponto final. A questão de maior preocupação mesmo é como utilizar a vírgula, né? Quando a gente pode, quando é obrigatório, quando é facultativo e quando é proibitivo, né? Então é bastante importante nós entendermos essa questão para, né, escrevermos bem, né? Afinal de contas, os concursos cobram redação, né? E, obviamente, para entender, né, como a nossa língua funciona, porque essa questão acaba interferindo, né, e até nas questões objetivas, algumas questões objetivas, né, te perguntam qual construção pode ser feita, né, então é bastante importante a gente entender o uso da vírgula. Vamos lá. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita, né, embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral. Eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. E basicamente tem como finalidade, né? 1. Assinalar as pausas e as inflexões de voz, entonação de leitura. 2. Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Desculpem. E 3, esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Então, principalmente, sobretudo, gente, a vírgula tem essa função, né? Enquanto a exclamação, a interrogação, né, tem mais a coisa da entonação, né? Tipo, você tem que fazer uma pergunta. Tanto é que no espanhol, se vocês perceberem, por que que ele vem aquela interrogação assim já na frente, né? Para alertar a você qual a entonação você deve usar para ler aquela frase. Isso é bastante interessante, né? A exclamação do mesmo modo, vem lá no início, né? Então você já vai preparado para sua entonação de pergunta, sua entonação de exclamação. Mas a vírgula, ela é muito mais do que isso, né? A vírgula, ela, além de entonação, ela vem ali, olha, para questões de sentido, ambiguidade, ela evita, né, certos erros que a gente pode cometer, né? Vamos lá. Vírgula. A vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Geralmente é usada nas datas, né, para separar o nome da localidade. Vamos lá, por exemplo, São Paulo, 25 de agosto de 2005, né? Então, quando a gente vai escrever uma carta, a gente vai fazer isso, certo? Ok. Após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final da semana, né? E não só no início da frase. Se esse sim, esse não, o em, o tá, o né, tá? Qualquer expressão que venha separada da sua frase, né? Ó, por exemplo, eu não vou poder ir na sua casa hoje não, hein? Então, olha, eu não vou poder ir na sua casa hoje não, vírgula, hein? Ó, não vou ficar te esperando não, tá? Ó, vírgula, não vou ficar te esperando não, vírgula, tá? Né? Então, assim, essas marcas da nossa oralidade, né, elas são separadas por vírgula. Então, quando a gente vai falar o sim, mas esse sim poderia vir no final da frase e ainda assim ele seria separado por vírgulas, tá? Após a saudação em correspondência, né, social ou comercial, por exemplo, com muito amor, vírgula, Denise. Respeitosamente, vírgula, Sandra. Atenciosamente, vírgula, Bárbara. Né? Então, quando a gente vai falar, mandar um e-mail, né? Hoje em dia a gente não manda mais carta, né, gente? Correspondência, raro, né? Mas no seu e-mail lá, quando você for colocar atenciosamente, vírgula, fulano, tá? Assim como para começar o seu e-mail,
você vai falar assim, o nome da pessoa, o vocativo, né? Júlia, vírgula, e o texto, né? E por aí vai. Para separar termos de uma mesma função sintática. Olha, aí começa, né? A gente estava na parte fácil da vírgula. Vamos lá. A casa tem 3 quartos, vírgula, 2 banheiros, vírgula, 3 salas e 1 quintal. Né? Observação, a conjunção e substitui a vírgula entre o último e o penúltimo termo. Isso daí a gente já tá cansado de saber, né, gente? Se você faz uma enumeração, uma lista de coisas, né? Ah, eu preciso que você compre alface, vírgula, tomate, vírgula, arroz, vírgula, pasta de dente e papel higiênico. Você não precisa colocar vírgula no último, né? Para mostrar que você está encerrando a sua lista, ao invés de colocar uma vírgula, você coloca um e. Tá? Essa a gente já sabe, né? Já tá garantido. Ok. Para destacar elementos intercalados, como, né, uma conjunção. Vamos lá. Estudamos bastante, logo merecemos férias. Poderia ser também isto é, né, também, ou seja, né, ou qualquer outra conjunção que venha no meio da frase, tá? Então, para destacar elementos intercalados, você tem uma frase enorme, no meio você vai intercalar uma conjunção, uma expressão, então você vai fazer o quê? Vírgula, para diferenciar aquilo, para destacar, né? Estudamos bastante, vírgula, logo, vírgula, merecemos férias. Eu perceba como é a entonação quando a gente fala. Estudamos bastante, logo, merecemos férias, né? Estudamos bastante, isto é que não vai muito porque é uma conclusão, tá? Mas quando der para colocar o isto é, né? Ou seja, então você vai fazer do mesmo jeito, ok? Também para separar um adjunto adverbial. Essas crianças, com certeza, serão aprovadas. Então, olha só. Com certeza, né? Tá complementando o sentido do quê? Do serão. Por isso é um adjunto adverbial, tá, gente? Tá juntinho do quê? Do verbo, né? Então, para separar um adjunto adverbial, tá? Então, essas crianças, vírgula, com certeza, vírgula, serão aprovadas. A gente poderia colocar aqui, ó, certamente, de modo algum. Tudo aqui vai ser, né, nesse caso, adjunto adverbial, de modo algum, de maneira alguma. E por aí vai, tá? Então, essas crianças, com certeza, ou certamente, ou de modo algum, ou de maneira alguma, serão aprovadas. E isso entre vírgulas. Observação. A rigor não é necessário separar por vírgula o advérbio e a locução adverbial, principalmente quando de pequeno corpo, a não ser que a ênfase exija, né? Você pode fazer aquela mesma frase sem utilizar as vírgulas, totalmente, tá? Só que quando, né, tudo vai depender da ênfase que você deseja dar, né, para este, com certeza. Você acredita que essas crianças vão, né, ser aprovadas, ou você acha que de maneira alguma elas vão ser aprovadas. Ó, não tem jeito, hein? Desiste. Então, essas vírgulas aqui, elas são facultativas, né? Vai depender do corpo do adjunto adverbial ou da locução adverbial, tá? Lembrando que locução aqui já é uma locução, olha, com certeza, né? São duas palavrinhas.
Uma seria, sei lá, certamente, né, para substituir essa. Mas entenda, você não precisa utilizar essa vírgula, você utiliza, obviamente, se você quiser, se você achar que merece destaque essa locução adverbial ou esse adjunto adverbial. Então, né, não é obrigatório, principalmente quando de pequeno corpo, a não ser que a ênfase, né, aquele destaque, você precisa dar um destaque para aquele adjunto, para aquela locução, né? Então, a não ser que a ênfase exige, que você precise dar destaque para aquilo. Um vocativo, né? O que nós estávamos falando, né? Olha, apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado, né? Então, quando você vai falar o nome de alguém, é um vocativo, você vai chamar mãe, amiga, né? Pai, ou nomes, né? Fulana, qualquer coisa. Ei, você. Ei, você. Vem cá. Né? Olha, ei. Por que eu coloquei mais de uma aqui? Porque além de um vocativo, você, nós temos uma saudação. Então, a gente vai separar saudação e vocativo, né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando você manda um e-mail assim, ó. Oi, Letícia, vírgula, tudo bem? Ok? Perceba, você separa a saudação, o vocativo, e aí vem a sua sentença, a sua frase. Então, saudação e vocativo também vão ser separados, tá, gente? Assim como você, para se despedir no e-mail, numa correspondência, fala beijos, Lu, né? Numa carta, no finalzinho de alguma carta, para fazer a saudação, né, antes do vocativo, você também vai separar a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa. Um aposto, né? Vamos separar aposto. Olha, Juliana, a aluna destaque, passou no vestibular. Aposto, gente, é aquele apêndice da frase que, na verdade, ele poderia estar ali ou não, tá? Olha, por exemplo. Percebam que essa frase sem esse comentário não faz diferença, ok? Você não precisa saber que a Juliana é a aluna destaque. Você precisa saber que ela passou no vestibular. Essa é a informação importante dessa frase. Então, quando a gente diz Juliana passou no vestibular, você tem o mesmo sentido completo de você dizer Juliana, a aluna destaque, passou no vestibular. A aluna destaque, nesse caso, é apenas um acessório da frase, é apenas uma informação adicional, que não faz diferença, tá? Então, o aposto, né, a gente pressupõe basicamente aquilo que a gente pode tirar da frase. Nem sempre, tá, gente? Mas nós temos muitos apostos que são apenas acessórios na frase, tá? Nesse caso aqui, a aluna destaque, né, tanto é que está entre vírgulas. Porque, vamos lá, vamos pensar. Nós não podemos, né, falando um pouco, adiantando o uso proibitivo da vírgula, nós não podemos separar vírgula, sujeito de verbo, certo? Então, olha só, a Juliana é o sujeito, né? Pensem comigo, Juliana é o sujeito, passou é o verbo do qual ela é sujeito, não é verdade? Então, ó, essa informação que está entre vírgulas, ela precisa estar entre vírgulas, tá? Senão vai estar errada. Essa informação que está entre vírgulas, ela, na verdade, ela é só um obstáculo entre o sujeito e o verbo, né? Então, essas duas vírgulas garantem que, no final das contas, a Juliana ainda esteja juntinha do seu verbo, apesar desse acessório entre eles, ok? O que a gente não pode é fazer assim, ó. Juliana, vírgula, passou no veste.
ok? Isso a gente não pode fazer. Como a gente fez ali, é possível. Juliana, vírgula, a aluna destaque, vírgula, passou no vestibular. Ou apenas, sem isso tudo aqui, sem as vírgulas, obviamente, Juliana passou no vestibular. Uma expressão explicativa, isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes, né? Tudo isso a gente vai fazer entre vírgulas. Exemplo, o amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem sempre seu princípio em Deus, né? Então, olha só, isto é, né? É uma expressão explicativa, ou seja, isto é, a saber, por exemplo, né? Então, essa expressão vai vir entre vírgulas, sempre. A gente já conversou um pouco sobre isso anteriormente, quando eu estava falando dos adjuntos adverbiais. Não é a mesma coisa, tá? Eu até usei como exemplo, mas é basicamente, né? Então, é uma expressão explicativa, né? O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, vírgula, tem seu princípio em Deus. E essa frase aqui vai servir para a gente exemplificar novamente aquilo que eu disse sobre o aposto na frase anterior. Além do isto é, nós temos o quê? Um aposto que vem logo em seguida, ó, o mais sublime e o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, vírgula, tem seu princípio em Deus. O sujeito está aqui e o verbo está aqui, ó. O amor que tem, né? O amor é o sujeito do verbo ter, certo? Certo. Então, apesar de ter milhares de coisas entre o sujeito e o seu verbo correspondente, ele não está separado por vírgulas, o sujeito não está separado por vírgulas do verbo, tá? Por isso que se nós fizermos assim, ó, cadê? Vou pegar tudo. Só um instante. Ó. Eu quero colocar a outra caneta. Não vai ser possível. Então, vamos lá. Vamos riscar tudo isso aqui. Percebam que tudo isso aqui está acrescentado entre o sujeito e o seu verbo através de vírgulas, tá? A gente tem no meio disso aqui uma expressão explicativa mais um aposto, ok? Se nós tirarmos tudo isso, nós necessariamente vamos ter que tirar essas vírgulas. E a frase que sobra é: o amor tem seu princípio em Deus, ok? Então, isso, né? O amor tem seu princípio em Deus, não pode estar separado, né, por uma vírgula. Eu não poderia fazer aqui o amor, vírgula, se eu te apagasse só essa vírgula aqui, ó. O amor, vírgula, tem seu princípio em Deus. Isso estaria incorreto, porque a gente estaria separando o sujeito do verbo. Mas se eu coloco uma vírgula aqui, uma vírgula aqui e mais isso aqui entre eles, a gente pode fazer isso, ok? Porque isso daqui é acessório, é descartável, e isso daqui também, ok? Para separar termos deslocados de sua posição normal na frase, vamos lá. O documento de identidade, você trouxe? Então, olha só. A ordem dessa frase está invertida, porque se nós perguntássemos, nós perguntaríamos geralmente assim: você trouxe o documento de identidade? Né? E essa frase, ela seria o quê? Uma frase corrida, né? Você trouxe o documento de identidade? Né? Só que nesse caso, o que acontece? Você faz uma afirmação
É como se esse daqui equivalesse basicamente a um ponto. O documento de identidade, você trouxe, né? Então, essa vírgula aqui, ela pode estar aqui apenas porque a ordem da frase está invertida. É uma afirmação e um questionamento sobre essa informação, tá? A frase normal não haveria vírgula. Se a gente voltasse, né? Se fosse, você trouxe o documento de identidade, isso a gente não poderia separar, tá? Porque não faria sentido, tá? A gente estaria separando o verbo do predicativo. Enfim, nesse caso aqui é porque a ordem está invertida, simplesmente, pura e simplesmente, ok? Para separar elementos paralelos de um provérbio, tal pai, tal filho, né? Tem milhares desses provérbios assim, né? Eu não tô lembrando de nenhum outro, mas tal pai, tal filho, né? Então, são dois pontos estabelecidos e você compara um com o outro, tal pai, tal filho. É isso. Eu ia dar um exemplo, mas era um exemplo que não faz sentido. Para destacar os pleonasmos antecipados ao verbo. Então, olha só. Pleonasmo, gente. Pleonasmo é quando a gente faz uma repetição desnecessária, tá? Mas, às vezes, é estilístico. Então, você pode utilizar. Por exemplo, as flores, vírgula, eu as recebi hoje. Então, olha só. Esse as está substituindo as flores. Então, a gente poderia usar ou um ou outro, né? A gente poderia usar eu recebi as flores hoje, né? Lembrando, tá, gente? Espera aí que, ó. Aqui nós temos um pronome, um artigo, desculpem. Aqui nós temos um artigo. E aqui nós temos um pronome oblíquo. São as, mas são completamente diferentes, tá? Aqui é um pronome oblíquo átono. Átono. Ok. Então, esse as aqui, esquece esse as artigo, porque ele não... Ele tá ali, mas ele poderia não estar, por exemplo, né? Agora, esse daqui, ele tá substituindo flores, né? Ele tá se referindo diretamente a flores. Então, nós não precisaríamos tê-lo aqui. A gente poderia simplesmente dizer, eu recebi as flores hoje. Só que, como a frase quer dar destaque às flores, né? Então, ela usa esse artifício do pleonasmo. É um pleonasmo que não é acidental, como costuma acontecer. É um pleonasmo que ele é proposital. Então, as flores, vírgula, eu as recebi hoje, né? Você fala flores duas vezes aqui, mesmo sem dizer, né? Porque você repete esse as e você está repetindo flores, não tem jeito. Então, as flores, vírgula, eu as recebi hoje. Para indicar a elipse de um termo, né? Então, por exemplo, Daniel ficou alegre, eu triste, né? Então, qual é a elipse aqui que a gente está indicando? É fiquei, né? Então, aqui nessa vírgula, ela está basicamente substituindo esse verbo fiquei, tá? Até porque, se o fiquei estivesse aqui, essa vírgula não poderia estar aqui. Porque a gente não separa sujeito de verbo, né? Daniel ficou triste, vírgula, eu fiquei... Daniel ficou alegre, vírgula, eu fiquei triste, né? Nós temos dois núcleos aqui, né? Dois sujeitos, eu e Daniel. Mas, né? Nesse caso... A gente coloca a vírgula aqui para fazer essa elipse, para pressupor, desculpem, a gente está pressupondo, a gente sabe que tem
o verbo fiquei aqui, tá? Então, Daniel ficou triste, vírgula, eu, vírgula. Daniel ficou alegre. Gente, desculpa, eu tô confundindo tudo com triste. Daniel ficou alegre, vírgula, eu, vírgula, triste, né? Então, esse vírgula aqui é para fazer essa coisa, essa elipse, tá? Esconder esse fiquei que a gente sabe que tá aqui, tá, gente? Não esqueçam, fiquei. Para isolar elementos repetidos, né? A casa está destruída. É basicamente, se a casa está destruída, é basicamente aquele do pleonasmo, das flores. Basicamente a mesma coisa, né? É uma utilização um pouco mais estilística, tá, gente? A gente não vai utilizar muito isso na redação, você não vai ver isso em texto jornalístico, isso é mais na literatura, na poesia. Então, tudo que você pode fazer uma coisa mais estilística, tá? Então, olha, a casa, vírgula, a casa está destruída. Você não vai fazer isso. Na fala coloquial a gente até faz. Na escrita, só em casos muito específicos, tá? Estão todos cansados. Cansados de dar dó, né? Mesma coisa. A gente só fala esse tipo de coisa na linguagem coloquial ou quando a gente escreve, né, algo com uma pegada mais artística, mais literária. Para separar orações intercaladas, o importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. Então, olha só, né? Insistiam os pais é uma oraçãozinha que está aqui intercalada como uma forma de aposto, né? A gente poderia tirar isso aqui, ó, por exemplo. O importante era a segurança da escola. E aí a gente não teria vírgulas, né? Como a gente já falou, aposto, né? Se ele sai, as vírgulas saem, tá? Muito importante isso. Mas, né? Temos uma outra oração dentro desse aposto. Então, o importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. Bom, é isso. A gente fica por aqui.